Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor Júnior Queiroz, professor do seminário Eira Cristã. Esse seminário é mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, situado em Goiânia, estado de Goiás. Bom, meus irmãos, profetas maiores e menores, o capítulo de número 7, Jonas e Miqueias. Vamos começar com Jonas. Jonas profetizou para Israel, anos 760 a 785 a.C., o contrário, né? 785 até 760, e Miqueias para Judá, né? De 740 a 710. Então, Jonas, profeta de Israel, do Reino do Norte, e Miqueias, Reino do Sul, né? Para Judá. Veja, tem uma diferença aí, né? Deles aí, né? Jonas veio antes, um pouco antes, tá? Esse foi um profeta diferente de todos os demais, né? Nós vamos começar aqui com o profeta Jonas, tá? Foi um profeta diferente dos demais. O livro dele é ótimo, né? Um conteúdo dirigido especialmente a obreiros, por causa da sua desobediência e depois a reação de Deus. Isso traz muitos ensinamentos úteis para a aprendizagem maravilhosa de obreiros, né? A reação de Deus é coisa maravilhosa e é relacionada à sua desobediência, a desobediência do profeta. O livro fala de eventos relacionados com Nínive, né, a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. O nome do profeta Jonas aparece 28 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento só tem esse nome uma vez, né, em 2 Reis 14, 25. 18 vezes no livro de Jonas, né, e 9 no Novo Testamento, Mateus e Lucas. O outro Jonas mencionado 5 vezes no Novo Testamento é o pai do apóstolo Pedro, tá? Algumas versões da Bíblia trazem a palavra composta, Bar Jonas. Todas as palavras compostas na Bíblia que inicia com Bar, tá? O elemento inicial, Bar, significa filho de. Então, Bar Jonas é filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu, tá? Então, se refere a filho de, tá? É uma expressão aramaica, inclusive, tá? Aí tem vários exemplos aí no Novo Testamento, né? Bartolomeu, que é filho de Ptolomeu, é o filho de Tolmai, tá? No original. Bar Jonas, Barrabás, né? Bartimeu, né? Barsabás, né? Barnabé, né? E Bar Jesus. Jesus era um nome comum, tá? Então Bar Jesus é filho de Jesus. Bom, sobre o profeta Jonas, ele era filho de um homem chamado Amitai, nasceu em Gat-Hefer, em Zebulon, né? 3 a 4 quilômetros ao norte de Nazaré, na Galileia. Veja, Zebulon é lá no cantinho de Israel, então é um dos reinos do norte. Ele era filho de Amitai, lá da região de Zebulon, perto de Nazaré, na Galileia. Portanto, ele nasceu no Reino do Norte e profetizou para o Reino do Norte, Israel do Norte, tá? Profetizou fora de Nínive a respeito da prosperidade de Israel. A cidade natal de Jonas tem o nome de hoje, né? Nos dias de hoje, de Machad, tá? Os judeus afirmam, com base na tradição, que Jonas é o mesmo filho da viúva de Sarepta, que morreu, né? O qual morreu e Elias o ressuscitou. Mas é uma afirmação da tradição, não tem confirmação bíblica, nenhuma confirmação, tá? Mas a tradição afirma que ele é aquele mesmo filho da viúva, tá? Deus enviou o profeta Jonas para pregar contra o povo de Nínive, que era a capital da Assíria, tá? Lembra que eu falei para vocês que a Assíria foi que levou Israel do Norte em cativeiro. Isso foi depois dos dias de Jonas, tá? Mas foi essa mesma Assíria, não Síria, tá? Temos a Síria, que é logo na divisa com Israel, e mais adiante, depois de Damasco, que é a capital da Síria, vem a Assíria, cuja capital é Nínive, tá? Bom, ele, porém, tomou a decisão, Jonas, né, de fugir da presença de Deus e tentou viajar para Tarsis, né, do lado da Europa, perto do local onde fica o Estreito de Gibraltar, no Mar Mediterrâneo, na Península Ibérica, que inclui Espanha e Portugal. Cerca de 5.000 quilômetros de distância de Nínive, tá?
Né, Nínive ficava a 800 quilômetros a nordeste da Galiléia, segundo a BEP. Tá? Tarsis ficava a uns 4.000 quilômetros ou um pouco mais a sudeste de Jerusalém. Bom, ele profetizou não só para Nínive, né, mas para Israel, o reino do norte, no tempo do rei Jeroboão II, tá, de Israel, entre 793 e 753. Tá? Lembra que o Jeroboão I foi 200 anos antes, né, 900 e pouco lá, né, no tempo do filho do rei Salomão, né, o Roboão e o Jeroboão, os dois que partiram o reino. Jeroboão ficou com o reino do norte e Roboão ficou com o reino do sul. Tá? Então isso foi depois, né, bem depois do Jeroboão I, que já 200 anos depois, e antes, tá, da queda de Israel do Norte, que foi no ano 733 a.C. Tá? Bom, a sinopse do livro de Jonas, né, a cidade de Nínive, capital da Assíria, era uma potência na época de Jonas. Sua população era cerca de 120 mil habitantes e era considerada naquele tempo uma cidade enorme, né? A cidade era construída às margens, né, do rio Tigre, entre a Síria e o Mar Cáspio. Tá? Lá tinha uma grande biblioteca de muitos milhares de volumes, né? Era uma fonte de informação sobre a Síria, né? Sobre a Babilônia e outros países vizinhos, inclusive Israel e Judá. Tá? E o rei que organizou a grande biblioteca de Nínive foi o rei Assurbanipal. Tá? O Boyer afirma que Nínive foi destruída 200 anos depois da profecia de Jonas. Tá? Afirma também que o inimigo destruiu e saqueou a cidade quando uma repentina inundação do rio derrubou 20 estádios da muralha. Tá? As abandonadas salas dos seus palácios são agora habitadas por feras. Lembra que eu disse para vocês também que Israel foi castigado, né? Mas as nações que castigou Israel, e a Síria é uma delas, né? Também foram castigadas por Deus por ter participado, né, desse castigo de Israel aí, tá? Então, 200 anos depois de Jonas, aí no meio está o cativeiro assírio, tá? A cidade de Nínive caiu, né? O reino de Nínive foi destruído também com a sua cidade, tá? Autoria e data. Jonas, o profeta, escreveu o seu livro, né, entre 765 e 753, dentro do período de Jeroboão II. A visita de Jonas a Nínive deve ter ocorrido por volta do ano 765, e logo depois escreveu o seu livro e usou ele para ministrar ao povo de Israel. Tá? A teologia de Jonas. O ponto-chave da teologia no livro de Jonas é Deus tratando a rebeldia do povo, né, para o bem dos ninivitas. A atitude dele foi cercada pelo Senhor de uma forma misteriosa e até com prejuízos materiais para os tripulantes, né, do barco, no qual Jonas entrou para fugir, né? Jonas entrou para fugir, e ali o barco foi pego por uma tempestade, e ele sabia que era ele, né? E o pessoal do barco ali, os tripulantes, começou a alijar os seus produtos ao mar, né? E Jonas então falou que era ele, então deu grande prejuízo. Deus não obriga as pessoas a lhe obedecer, mas ele castiga, chama a atenção, repreende, orienta, tentando recuperar o desobediente e realizar a obra planejada. Tá? Então esse é um ponto importante da teologia aí do livro do profeta Jonas. Tá? Jonas passou por esse processo. Segundo o seu livro, ele esteve no estômago de um monstro marinho, né, durante 3 dias e 3 noites, como Jesus falou a respeito do assunto em Mateus capítulo 12, verso 40, tá? 41 fala assim: os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas, tá? Então acredita-se que aquele fato tenha sido uma forma escolhida por Deus para ajudar o profeta a livrar a população de Nínive, né, 120 mil habitantes, da destruição iminente. Tá? O amor de Deus é maior do que se possa imaginar. A cidade foi destruída depois, né,
mas só uns 200 anos depois, né, com as motivações já eram outras, já tinha outras coisas a considerar, inclusive o envio de Israel para o cativeiro, tá? Aí depois do tempo de Jonas, tá? Os objetivos. Pelo teor geral do livro de Jonas, o objetivo principal foi mostrar a graça universal de Deus para com os outros povos, além de Israel e Judá. Demonstra que Deus é Deus de todos os povos e não somente de Israel, tá? Que ele, criador de todas as coisas, é dono de todas, né? E governa todos com sua mão, e ele que as sustém também. Assim como ele julga seu povo quando cai em pecado, né, da mesma forma ele abre a porta da graça para outras nações, conforme ocorreu enviando Jonas para pregar ao povo de Nínive, né, uma nação ímpia e uma nação violenta contra o povo de Deus, e mesmo assim Deus, na sua misericórdia, mandou Jonas pregar para aquele povo. Tá? As citações no Novo Testamento é interessante, porque Jonas é citado no Novo Testamento por Cristo, né, que compara a experiência do profeta com a sua morte. Ele foi sepultado, né, e 3 dias depois ressuscitou, e Jonas, do mesmo jeito, né, foi jogado ao mar, foi engolido pelo peixe, e no 3º dia ele voltou e foi regurgitado ali. E tem um destaque, os destaques também interessante, porque sem dúvida o maior destaque é o milagre que aconteceu com Jonas, né? Sobreviver no estômago de um monstro marinho qualquer, né? E com enzimas capazes de decompor alimentos de toda a matéria orgânica, né? De todo tipo de matéria orgânica. As enzimas dentro de qualquer um daqueles animais marinhos é capaz né, de destruir, de decompor essa matéria, tá? Ele viveu naquele ambiente durante 3 dias e 3 noites, orou a Deus naquela situação e foi lançado com vida na praia e conseguiu pregar onde Deus lhe mandara ir, tá? Esse é um milagre único na Bíblia. Eu vejo aí também as pessoas cometerem um erro, falar que ele foi lançado na praia de Nínive, né? Isso não é possível, né? Nínive é na beira do rio Tigre, e que deságua no outro mar, do outro lado, não tem nada a ver com o lado que ele estava aqui do Mediterrâneo, tá? Ele foi lançado na praia e dali ele foi para cumprir a sua missão na cidade de Nínive, tá? E esse aí é um milagre único na Bíblia, né? Não tem nada parecido na Bíblia. Porém, o livro de Jonas é repleto de outros milagres interessantes, né? Não só esse. A forma de Deus agir é sempre surpreendente para os seres humanos, pois ele, por ser onisciente, ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Além de ser um caso único na Bíblia, é um fato espantoso, né? Capaz de desafiar todas as ciências e ultrapassar todos os poderes naturais. Aliás, nenhum milagre pode ter explicação científica, né? Claro, e nenhuma evidência científica tem explicação no milagre também, tá? Porque uma coisa é diferente da outra, né? Bom, vamos então ao mesmo capítulo 7, né? O profeta Miqueias, profetas maiores e menores, vamos ao profeta Miqueias. Bom, a palavra Miqueias quer dizer quem é semelhante a Jeová, tá? É uma pergunta, quem é semelhante a Jeová? Ele profetizou durante os reinos do rei Jotão, tá? Do rei Acais, e do rei Ezequias, reis de Judá. Tá? Miqueias, lembra que profetizou para os reis, né, para o reino do sul, Judá. Enquanto que Jonas profetizou para o reino do norte, que era Israel do norte. Tá? E Nínive e as suas consequências ali com o reino do norte. O sentido dessa expressão harmoniza com o conteúdo, né, do capítulo 7, verso 18, no fim do livro, né? Que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Miqueias foi um homem muito simples, né? Morava numa pequena cidade chamada Moreset-Gat, 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no reino de Judá, tá? E ele menciona várias vezes trabalhos pastorais e talvez tenha sido um pastor de ovelhas, né? Ele afirma que o profeta pode ter sido um dos homens de Ezequias, citado em Provérbios 25:1. Ele foi contemporâneo de Isaías, né, na condição de homem do campo. Suas mensagens eram contra os governantes ímpios, sacerdotes corruptos, profetas falsos, comerciantes desonestos, juízes injustos e outros dessa estirpe aí.
Ele, como homem do campo, tinha coragem, né, para denunciar o pecado, independentemente de quem o praticasse. Ele pregava contra a opressão aos pobres, né, a injustiça social, a avareza, a cobiça, a idolatria, a imoralidade, e denunciava todos que viviam em caminhos maus diante do Senhor. Anunciou radicalmente a destruição de Samaria e de toda a nação de Israel, que era o reino do norte, e também a queda de Judá e Jerusalém, né? Os dois casos aí ele denunciou antes do acontecido, tá? Champe diz que o nome Miqueias aparece na Septuaginta como Michaías, né? E que no latim é Michaeas, tá? Que traduzindo vira Miqueias, tá? O profeta denuncia as práticas erradas de governantes e falsos profetas sem piedade. A ordem nesse livro, eu já tinha falado disso lá no início, mas vamos lá, né? A ordem desse livro no cânon sagrado do AT é diferente da usada em português. No hebraico, esse livro vem no meio de um livro chamado Profetas, tá? Os Profetas, os 12 Profetas, tá? E Miqueias é o terceiro deles na tradução grega do Antigo Testamento, tá? Tá falando do AT, né? Autoria e data. A data da escrita do livro é mais aceita, é o ano 740 a.C., como aparece na tabela no início dos profetas menores, nesse livro, né? E ele escreveu o seu texto antes da destruição de Samaria, né, 18 anos, que ocorreu em 722. Então ele é contemporâneo da queda de Samaria, tá? E Jonas veio um pouco antes dele. Sua teologia, né? Vários destaques teológicos existem em Miqueias, né? Analise o seguinte. Primeiro, o combate à corrupção, uma teologia voltada para o bom comportamento do povo de Deus, né? Segundo, ataque direto a injustiças sociais, né? Da exploração dos ricos contra os pobres, uma doutrina também atual e que merece o carinho de todas as igrejas nesse terceiro milênio. Terceiro, a prática do castigo de Deus contra os pecadores dentro do seu povo, que não queria o obedecer. Quarto, a vinda do Messias como fidelidade da promessa de Deus, que já tinha feito, né, através de outros profetas também, a favor de todas as nações, uma forma de provar a existência da doutrina da graça de Deus no Antigo Testamento. Os objetivos. Aí no final da página 120, o objetivo do profeta Miqueias era advertir o povo de Judá acerca do juízo divino por causa do excesso de pecados, né, que provocaram a ira de Deus. Tinha como meta também alertar o reino do norte, que era Israel, porque a sua palavra era dirigida às duas nações, né? Visava ainda lembrar o povo acerca da vinda do Messias, procedente de família e lugares humildes, contudo, iria governar com autoridade, justiça e verdade, dando cumprimento à aliança divina com Abraão, né? O que nós vimos acontecer, né, com Jesus. Citações no NT, no Novo Testamento. Os capítulos 4 e 5 de Miqueias resumem a vinda do Messias e se cumprem fielmente. O anúncio de que o Messias nasceria em Belém foi divino e se cumpriu à risca. Os destaques. Há vários destaques em Miqueias, mas aqui se mencionam 5, né? 5 destaques. Vamos lá. Destaque 1. A vinda chocante do Senhor à Terra, isso não representa a vinda do Messias, né? Mas a descarga da ira de Deus, né? A vinda do Senhor, nesse caso aqui. Profecias a favor dos pobres. Os líderes de Judá e Israel visavam os seus interesses em detrimento dos menos favorecidos. E Miqueias denunciava isso. O Evangelho Social. Miqueias resume toda a lei em do 6 ao 8, né, capítulo 6, Miqueias, versos 6 ao 8. Esse é um texto interessante do amor no Antigo Testamento, né, principalmente o versículo 8. Tá? E ele destaca 3 tópicos aí no Evangelho Social. No item 3 do Evangelho Social, né, ele fala em 3 tópicos. Primeiro, praticar a justiça. Segundo, demonstrar misericórdia aos necessitados. Terceiro, temer a Deus e ser piedoso diante da sua santidade. O quarto destaque é o excesso de pecados de Israel, né? A devassidão de Israel tinha chegado ao extremo. Miqueias reclama do caos espiritual que os israelitas se encontravam e aponta a violência, imoralidade, desonestidade e corrupção que viviam. Quinto destaque, o local do nascimento do Messias, né? Essa é uma profecia messiânica específica e viva, né? A qual ele anunciou que o Messias iria nascer em Belém,
né, que quer dizer casa de pão, né, uma pequena aldeia perto de Jerusalém. Observe que Miqueias apresenta uma mensagem como uma espada de dois gumes, pois ele não aceita a corrupção, denuncia o pecado, mas abre mão, né, não abre mão das promessas divinas e das alianças que estavam para se cumprir. Nesse caso, Miqueias condena o pecado, mas trabalha a restauração dos pecadores, né? Como a maioria dos profetas fizeram também, aliás, tá? Este é, então, um modelo que deve ser aplicado nas igrejas do terceiro milênio, né? Disciplinar os transgressores com vista, né? Querendo restaurá-los, né? Nunca levá-los para o inferno, né? O objetivo é a restauração. Vamos lá ao capítulo 8, né? De profetas maiores e menores. Nesse capítulo vamos tratar de Naum, Abacuque e Sofonias, 3 profetas, né? Vamos começar com Naum, mas vamos falar dos 3 nesse capítulo aí. Naum de 630 a 620 a.C., né? Abacuque 606, 605 e Sofonias 630 a.C., né? Todos 3 profetas para Judá, visto que Israel aqui, né, do norte já tinha sido nessa época deportado, né, para o cativeiro, tá? Foi 100 anos antes do cativeiro de Judá que Israel do norte foi ao cativeiro para a Síria, tá? Bom, Naum, o profeta Naum, né? O nome Naum em hebraico quer dizer consolação. E só aparece em Naum 1, né, e Lucas 3:25, e em nenhuma outra referência, exceto nos compostos, né, como, por exemplo, Cafar Naum, né, várias vezes no Novo Testamento. A palavra composta aí, Cafar Naum, quer dizer aldeia de Naum, né, Cafar, aldeia, Naum é o nome próprio, tá? Que pode ser a mesma Elcos, tá? A aldeia de Elcos, antigamente chamava Elcos, onde ele teria nascido. Boy diz que a cidade de Elcos é a mesma Alcos, existente na Síria, que, segundo a tradição, Naum nasceu e foi sepultado lá. Tá? Se a menção de Boy for correta, Cafarnaum recebeu o nome, né, mesmo sendo uma cidade da Galileia e não da Síria, tá? O mesmo nome. Ele cita que a Septuaginta fala de Naum como o Elcosita, ou seja, aquele da cidade de Elcos, tá? Mas tem opiniões discordantes, né? Não sabemos exatamente, não temos prova para isso, tá? Evidências para isso. Sinopse, né, do livro, né, de Naum. O povo do sul, Judá, haveria de ser destruído em 586 por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo do norte, Israel, foi tomada pelos assírios em 722, 136 anos antes, tá? Agora Deus anuncia através de Naum está entre os dois períodos, tá? Que a grande cidade de Nínive iria ser destruída para sempre e nunca mais seria como antes, tá? Depois que a Assíria levou Israel cativo para lá, o reino do norte, passado o tempo, né? Isso foi muitos anos depois, né? Uns 100 anos depois, que a cidade de Nínive caiu, né? No tempo de Naum aqui, tá? O Deus que tolera e perdoa é aquele mesmo que não tolera e julga, dependendo do excesso de pecado e do abuso dos seres humanos, tá? O livro de Naum apresenta indiretamente esse choque aí, né, do Deus dessa forma, tá? Naum, autoria e data, né, escreveu seu livro cerca de 710 a.C. A cidade de Nínive foi destruída em 612, né? E Naum profetizara esse acontecimento. Portanto, o livro foi escrito antes desse evento aí da queda de Nínive, tá? Nós temos aí Rabsaque, no acadiano, ele era chefe que dá de beber, segundo Champlin, né? O significado do Rabsaque. Rabsaque era um dos generais do Império Assírio, no tempo de Senaqueribe, o rei Senaqueribe da Síria, tá? E ele agiu na conferência, juntamente com os oficiais do rei Ezequias de Judá, e isso parece ser o cumprimento da profecia de Naum 1:11, né? A respeito do conselheiro de Belial, Rabsaque, o que ocorreu também em 612 a.C., tá? A sua teologia, a teologia de Naum, o trecho capítulo 1, verso 2 a 8,
traz a descrição clara da majestade de Deus na manifestação dos seus desígnios. Isso revela que a natureza divina requer julgamento e castigo de todos os seus inimigos, principalmente daqueles que abusam da sua soberania. Aliás, o destaque maior é contra o mal em todas as suas formas. Deus castiga uns para restaurar e outros para eliminar para sempre, né? Por quê? O Todo-Poderoso tem 4 vontades, tá? Ele tem a vontade diretiva, que é a direção dele. Ele tem a vontade permissiva, que ele permite que ocorra. A corretiva, que é para a restauração. E a punitiva, que é para a perdição, tá? Essa é uma reação de Deus, ou seja, ele reage com justiça de acordo com a obra de cada um. O mesmo Deus que anunciou e cumpriu a destruição de Nínive, ele falou da restauração do seu povo, preservando assim a fidelidade das suas profecias que já tinham ocorrido anteriormente. Nesse livro, o escritor Naum mostra que Deus vai fazer como e por quê, ou seja, ele dá o veredicto, a visão e justifica o fato, apesar de não ser necessário que ele o fizesse, já que ele é Deus, o dono de todas as coisas, tá? Mas ele justifica o fato. Os objetivos. No livro de Naum, parece ter 3 objetivos distintos ao mesmo tempo, tá? O mais direto é consolar o povo de Judá, quanto à Síria, né, um inimigo forte, temível e que seria destruído. O livro traz o anúncio da destruição de Nínive, uma profecia discordante da lógica histórica, pois havia massacrado muitas nações, né? As pessoas iam até ter dificuldade de acreditar que a Síria ia cair, né? Já que tinha destruído tantos e era tão forte e poderoso, tá? Contudo, Deus queria mostrar o fim permanente da força do poder político e da vitória bélica ali daquele povo. Além disso, o Senhor tinha como finalidade também demonstrar sua soberania sobre todas as nações, pequenas, grandes, fracas, poderosas, tá? As transgressões dos violentos contra os menores duram pouco e com certeza chegará a um fim trágico, né, contra os violentos. Não adianta ser forte diante dos fracos, porque Deus julgará com certeza a todos sem piedade, como de fato fez com o caso de Nínive, né, a situação de Nínive. Também temos os destaques, né, no livro dele, de Naum. Pode-se encontrar pelo menos 4 destaques no livro de Naum. Ele mostra que Deus é vingativo, com reta justiça. A vingança de Deus é perfeita, é reta. Ele tem o direito de vingança, né? A Bíblia diz que dele é a vingança, porque ele faz isso com justiça, tá? Em relação a todos que desobedecem à sua palavra. A ira de Deus se volta mais contra os inimigos do seu povo, mas também contra os seus escolhidos que viviam em pecado constante. O anúncio do juízo divino é radical, sem volta nem alívio de forma alguma, tá? Deus vinha tolerando a violência, os saques, o derramamento de sangue aleatoriamente e já não iria mais esperar o conserto dos pecadores de corações endurecidos, né? O mesmo povo que se arrependeu com a pregação do profeta Jonas voltou a praticar novamente atos de violência contra o povo de Deus. Isso sempre foi intolerável e Deus, sem demora, resolveu pôr um fim naquele povo. Naum se dirige às nações todas e não somente à Assíria, está na página 129, pois a visão do profeta é universal. Embora ele tenha concentrado as suas profecias em torno do povo que estava na mira de Deus, pelas violências que já tinham praticado, tá? Mas era de forma geral. De forma indireta, Naum não aponta condenação contra Judá. Ele fala de restauração desse povo. Talvez seja porque a profecia tivesse acontecido no tempo do rei Josias, que realizou uma grande reforma religiosa aí, tá? De qualquer maneira, a profecia traz a palavra dura para os rebeldes e a esperança eterna para todos os escolhidos de Deus. Vamos lá, profetas maiores e menores, capítulo 8. Agora vamos ver o profeta Abacuque, a página 131. Bom, Abacuque não escreveu um livro comum, mas um diálogo entre ele e Deus, tornando talvez o único livro da Bíblia com essa forma literária, né? E ela é específica, ganhou até um nome, né? Essa forma literária de diálogo entre o profeta e Deus, né? Uma coisa muito interessante, diferente. Então, o livro de Abacuque
do profeta Abacuque é bem diferente dos outros profetas, tá? O profeta, né? A palavra Abacuque quer dizer o que abraça, segundo Boyer, tá? Ele estava cheio de dúvida em relação às ações de Deus para com as nações, questionando porque o Senhor permitiu um povo mais pecador do que Israel de derrotá-lo. Ele não tinha dúvida a respeito do caráter de Deus, e sim com relação ao seu entendimento humano a respeito dos fatos realizados pelo Senhor. Quer lembrar aqui que isso aqui está na mesma época de Naum, está entre aqueles dois eventos ali, né? O evento de Israel do Norte e o evento de Judá sendo deportado para o cativeiro, no meio do tempo ali. O texto do capítulo 3, né, parece ser um poema musicado, e isso traz a ideia de que Abacuque tenha sido um levita, né, mas é só uma ideia também, tá? A sinopse de Abacuque, né, o livro contém orações do profeta diante de Deus a favor do seu povo. A biografia dele, no entanto, é restrita, poucas informações, não tem muita informação sobre ele. Isso, aliás, é comum entre os profetas menores, os quais adotaram o princípio de enfatizar a mensagem, né, e omitir os dados pessoais. Na verdade, Abacuque viveu em um período crítico, né, dos judeus, pois a maravilhosa reforma de Josias havia ficado para trás, né, um pouquinho depois de Naum, e a violência daquele povo tomou lugar, né, tomou lugar ali no meio do povo de Israel. As nações vizinhas estavam em guerra e a Babilônia se fortalecia, invadindo nações, né. Esse curto período entre a queda de Nínive em 612 e a de Judá em 586, ou seja, 26 anos, Abacuque estava vivendo nesse ambiente de histórias fortes e profecias ameaçadoras entre um tiroteio no escuro, né? Página 132, autoria e data, numa data específica do livro, porém parece que Abacuque tem escrito esse texto aí por volta do ano 605 a.C., tá? E pode variar até 2 anos para mais ou para menos, né? Não tem uma exatidão nem uma harmonia nas informações disponíveis no livro. Mas o texto desse profeta dá a entender que ele estava vivendo em um clima de sentimento, né, pelos fatos passados, e que foi fortalecido e abalado pela expectativa ruim de coisas piores que estavam por vir. Ele escreveu mais ou menos paralelo à Batalha de Carquemes, quando Babilônia derrotou o povo do Egito, em 605 a.C., cujo faraó na época era Neco, e a cidade onde ele se encontrava ficava no rio Eufrates, né, capital dos Eteus, no norte da Síria, segundo Boyer. A sua teologia, né, a teologia de Abacuque, a teologia tem detalhes estranhos, né? Um deles é a decisão de Deus de chamar ímpios para corrigir o seu povo, né, que parece incoerência, mas é uma decisão do Deus justo, né? Isso parece usar um povo mais sujo para disciplinar um menos sujo, né? Talvez, tá? Mas Deus fazia esse tipo de coisa, né? Como um plano feito para depois punir aqueles inimigos que destruíram seu povo, né? Como eu já falei para vocês, né? Deus usava o ímpio para punir o seu povo, mas depois castigava o ímpio também por ter o feito, né? Essa era uma forma de Deus se vingar também de seus inimigos, ou melhor, dos inimigos do seu povo. Visto que os inimigos do povo de Deus normalmente são porque são inimigos de Deus, tá? Na página 133 temos os objetivos de Abacuque. O objetivo era mostrar que Deus é santo e justo ao julgar os ímpios, né, o seu povo de Judá. Ele destaca no meio de julgamentos divinos o fato do Filho de Deus viver pela fé, né? Os filhos de Deus, tá? O profeta toma muito tempo e espaço com as suas orações, né, a Deus, tentando convencer a Deus a favor do seu povo. Abacuque parece não concordar que Deus fizesse o que realmente fizera, escolheu o ímpio Nabucodonosor para castigar Judá. O arraso estava iminente, pois a destruição próxima não seria a definitiva de Judá, mas uma etapa desta destruição que ocorreria entre os anos 608 e 598 aproximadamente, né? Isso aconteceu em 3 levas, né, eles indo ali para o cativeiro. As citações do Novo Testamento, né, o nome Abacuque não aparece no NT, mas a sua mensagem está presente. Aliás, ele foi o único autógrafo do AT, né, autógrafo é os originais, tá, que falou: o justo pela sua fé viverá. Tá? Veja que interessante, né? Que foi
justamente a mensagem da reforma, né, da reforma protestante, né, já no século XVI. Ele fala em 2,14 que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Não há dúvida que esse conceito esteja contido no Novo Testamento e faça parte da mensagem de evangelização universal ou missões internacionais. A frase de 2,20, né, cale-se diante dele toda a terra, é uma forma de mostrar a grande ira de Deus contra o pecado e, em muitos casos, contra o pecador incrédulo e de coração endurecido, né? Essa expressão parece com a escrita de Paulo, né, em Romanos 3,4, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? A comparação entre Deus e o homem sempre mostra um prejuízo do fraco, né, do limitado ao erro, do sujeito ao erro, que é o homem, né? Os seus destaques. Alguns destaques podem ser listados em Abacuque. Tá? Esse profeta segue, em parte, o conteúdo de Naum, né, a respeito da destruição da Babilônia e da Assíria, duas potências que não resistiram aos decretos de Deus contra elas. Tá? Abacuque 3,12 diz, com ira trilhaste as nações. Tá? De outro lado, o profeta destaca a santidade de Deus em 3 aspectos especiais. A perversidade de Israel, a soberba da Babilônia e a aparente impunidade de Judá pelos seus muitos pecados não castigados. Abacuque estava espantado com a atitude de Deus, né, escolhendo o vaso de ira, né, compare com Romanos 9:22, sobre o vaso de ira, para executar o seu juízo. No entanto, ele reconhece que Deus não cede nem um pouco quando sua santidade está em jogo na mira de seus inimigos ou até mesmo do seu próprio povo. A frase, né, da fé é o grande destaque do livro de Abacuque. Ellison diz que Abacuque é o livro que começou a reforma, por causa daquela frase, né? Com base nessa pequena frase a respeito da fé. O assunto é citado em Romanos, em Gálatas, Filipenses, Hebreus e muitas outras referências no Novo Testamento. Tá? Um importante destaque se acha também nas várias frases curtas do profeta, dando ênfase a certas verdades divinas. E, por fim, a forma, né, como o profeta fala com Deus e expõe suas dúvidas até a respeito das ações do Todo-Poderoso. No seu diálogo, ele acabou criando um método pedagógico, né, eficiente, que foi usado depois por muitas pessoas importantes, como Sócrates, né, o grego lá, por rabinos, por Jesus e por Paulo, e outros formulando perguntas difíceis e apresentando respostas complexas para chamar a atenção dos ouvintes, né? Esse método recebeu o nome de método rabínico ou método socrático, né? Porque Sócrates usou isso em grande escala, né? Então, o método, né, de fazer pergunta difícil e apresentar as respostas complexas para chamar a atenção do ouvinte, né, virou um método pedagógico eficiente e muito utilizado depois disso. Vamos lá, meus irmãos, no capítulo 8 ainda, né? Agora vamos ao profeta Sofonias, profetas maiores e menores, capítulo 8, profeta Sofonias. Sobre o profeta Sofonias era de família real, pois descendia do rei Ezequias. Era parente de outros reis, porque os reis normalmente eram parentes uns dos outros, tá? Talvez tenha este sido o único dos profetas menores de família real, tá? Sofonias, tá? Isso o deixa numa posição de destaque no meio dos profetas, pelo menos no sentido social e político, o que com certeza não interfere na questão do ministério dele, que é algo divino, né? O primeiro versículo identifica Sofonias como o trineto do rei Ezequias, tá? O nome do profeta só aparece uma vez, né, em Sofonias 1:1. A sinopse do livro, tá? A situação política era caótica de Judá, Israel e das nações inimigas ao redor. A Assíria estava em queda, a Babilônia crescia cada dia no cenário internacional. O Judá sofria as consequências do mau reinado do rei Manassés, o pior de todos os reis de Judá, e sofria debaixo do jugo dos assírios, tá? Na verdade, o rei na época de Sofonias era Josias, mas a situação de Judá refletia ainda o fracasso deixado pelo reinado de Manassés durante 55 anos, afundado em feitiçarias e outras prostituições fora da vontade de Deus. O reinado de Manassés
findou em 642, e o de Amon, seu filho, em 640. Quando Josias entrou com 8 anos de idade, iniciou como rei sob a batuta, ou sob a tutela do sumo sacerdote, tá? Ele era uma criança, né? Mas o reinado rompeu muito bem, porque decidiu derrubar os altares contrários à vontade de Deus, tá? Manassés fez o que era mal perante os olhos do Senhor, que diz a Bíblia em 2 Crônicas 33:2. E Amon, o filho dele, agiu da mesma forma durante 2 anos, 2 Crônicas 33:22. E Josias assumiu o reino de Judá ainda menino e por isso não fez muita coisa, né, diante do fracasso deixado pelos seus antecessores e a própria incapacidade, né, pela falta de experiência. Porém, mesmo diante de pouca força, Josias aboliu a idolatria, reparou o templo, fazendo logo no início do seu reinado uma importante reforma religiosa, melhor do que os reis anteriores. E nesse tempo, Sofonias escreveu o seu livro, quando o rei Josias estava com 18 anos, um adolescente, né, em 630 a.C. O profeta Jeremias, o profeta Abacuque, o profeta Sofonias e o sumo sacerdote Ilquias ajudaram o rei a acabar com a idolatria e realizar a reforma religiosa em todo o reino de Judá, né? Ele contou com bons conselheiros para fazer as reformas e as mudanças necessárias. Isso agradou muito ao Senhor, principalmente em comparação com os reis anteriores, que agiram com verdadeira corrupção. O destaque maior é o fato de Josias reformar a religião, tirar a idolatria e valorizar a palavra de Deus. Porém, um grande segredo estava atrás de tudo isso. Josias começou a reinar com 8 anos e logo estava fazendo melhor do que os adultos experientes anteriores, né? A idade nem sempre é um fator positivo. Autoria e data. Sofonias escreveu seu livro em 630 a.C., no tempo do rei Josias, né, de Judá, e filho de Amon e neto do rei Manassés, o famigerado Manassés, né? Teologia dele, né, do Sofonias. A ênfase maior do profeta Sofonias é o grande dia do Senhor, né, com grande ênfase isso aí. Isso foi mencionado pelo profeta Joel, né, alguns séculos atrás, Sofonias e depois Malaquias, que veio depois, tá? Os 3 falaram contra Judá por causa dos seus pecados, mas anunciaram também o projeto de livramento do Senhor. A visão de Sofonias é de que Deus está irado contra vários povos por causa de tantos pecados. E ele diz: o meu juízo é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Está no livro aí, do livro de Sofonias. Sofonias tem 2 objetivos básicos, né? Anunciar o dia do Senhor, para realizar a vingança e destruição de vários povos, e, entre as ameaças, provocar a salvação daqueles que amam e conhecem e esperam em Deus. Muito bem, vamos agora ao capítulo 9, né, do livro de profetas maiores e menores, né, e vamos tratar nesse capítulo de 3 profetas, os 3 últimos profetas menores, tá? Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Em torno de 520, né, o mais antigo aí, né, 430 a 420, Malaquias, que é o último, né? E todos eles a Judá, né? Proclamando a Judá. Bom, o profeta, né? O primeiro vamos começar com Ageu, tá? O profeta Ageu. O nome Ageu quer dizer festivo, né, com base em 2:3, entende-se que Ageu tenha visto o templo antes da destruição. Portanto, foi antes do ano 586, que foi a época que o rei Nabucodonosor destruiu o templo, né? Se for verdade, ele era de idade muito avançada quando profetizou para o seu povo no pós-exílio em Jerusalém, quando essa cidade estava sendo reconstruída. Ageu foi contemporâneo do profeta Zacarias, conforme se vê na tabela acima ali. Tá? Na sinopse, né, Dario governou a Pérsia no período de 522 a 486. O livro de Ageu foi escrito nesse tempo. O texto representa a mensagem do Senhor para o povo do Senhor, levando a presença do Senhor em um tempo de desânimo espiritual e fracasso financeiro. O povo que havia voltado do exílio em 536 havia reiniciado o templo e parado a reconstrução por causa das perseguições dos inimigos.
a obra ficou parada ali uns 16 anos. E a mensagem de Ageu colaborou para a retomada da construção. Então, Ageu escreveu seu livro em 520, tá? Antes de Cristo. Alguns assuntos teológicos podem ser encontrados no livro de Ageu, né? A teologia do aconselhamento. Ageu foi usado por Deus para aconselhar o povo que deixara de reconstruir o templo e estava com a sua obra parada. A palavra de ânimo entregue por Ageu se tornou algo muito importante para o povo. A necessidade de um local adequado para adoração, né? O teor geral do livro de Ageu prova que ele defende a necessidade de um lugar apropriado para o povo se reunir e adorar a Deus. A glória de Deus no templo, né? A casa de Deus, não é uma construção comum, antes é um lugar especial onde Deus se manifesta com sua verdadeira glória. O poder de Deus contra todos os reinos, isso representa uma profecia relacionada à batalha do Armagedon, né? Se relaciona que vai ocorrer pela frente, que vai só ocorrer quando se aproximar a segunda vinda de Cristo em glória, pois ele será o vencedor dessa batalha, né? Ageu 2, 21 e 22, tá? Os objetivos: despertar o povo, que tinha parado a obra da construção, né, do templo de Jerusalém por 16 anos. Ageu entrou com sua mensagem de encorajamento para as almas de um povo desanimado, frio, medroso. Porém, ele tinha em mira levantar o ânimo, né, dos construtores do templo, né, até terminar a obra, pois a ansiedade era grande de ver o povo de volta em sua vida de adoração constante, segundo a palavra de Deus. Temos destaque no livro de Ageu. O maior destaque do livro é a reconstrução do templo dos judeus, que tinha sido destruído por Nabucodonosor, né, em 586 a.C., e Ageu, depois da volta do exílio, 536, despertou o povo a retomar a obra que estava parada há 16 anos. O povo reanimou, retomou a construção, e em 4 anos o templo estava terminado ali, né, já estava em atividade novamente. Vamos lá, no capítulo 9, né, profetas maiores e menores. Agora o profeta Zacarias. Né, o nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Ele foi contemporâneo de Ageu. Tá? O conteúdo do livro de Zacarias tem semelhança com o de Ageu, porque é, né, da mesma época, mas apresenta um pouco mais de detalhes e um pouco mais de variedades, bem maior. Né? Zacarias era levita e profetizava com relação ao templo e ao Messias vindouro. Tá? O nome dele era tão comum no tempo do Antigo Testamento que aparece quase 30 homens diferentes com esse nome, né, na Bíblia. Tá? Página 147. Por causa disso, quem desejar conhecer Zacarias, o profeta, com certeza precisará ter o cuidado por causa dos muitos homens diferentes com esse nome. Jeremias e Ezequiel e Zacarias eram profetas e sacerdotes, portanto, todos os levitas. Lembra quando nós falamos de Jeremias e Ezequiel, citamos que eles eram levitas, né? Sacerdotes, linhagem sacerdotal. Zacarias também era. Tá? Esse último, né, Zacarias, nasceu na Babilônia, no tempo do cativeiro. Ele foi levado para a Palestina, sob o comando de Zorobabel, e do sumo sacerdote Josué. Tá? Na sinopse do livro, né, além de ser um livro dirigido ao povo depois do exílio, Zacarias é um dos 3 últimos do Antigo Testamento. Já se aproximava do fim do tempo do Velho Concerto, né, do Velho Testamento. A sua autoria e data, né, Zacarias escreveu o seu livro em 520 a.C. Um destaque teológico, né, desse livro, da teologia dele, né, é que ele é o livro proporcionalmente mais messiânico de todo o AT, tá? Seguindo de Salmos e de Isaías, né? Mas proporcional à quantidade escrita, ele é o maior. Em volume, Isaías e Salmos são maiores, mas em proporção, né, de messianidade, Zacarias é que é o maior, né? A profecia messiânica de Zacarias, né, as profecias messiânicas, são específicas e fáceis de entender, né? Isso representa um conteúdo especial, de boa qualidade, embora seja certo afirmar que tenha alguns enigmas de muito difícil compreensão no livro. Né? Zacarias era profeta, também sacerdote, ao mesmo tempo encaixa de forma profunda os ofícios do Messias como profeta e sacerdote. Tá?
O livro é o livro mais parecido com Daniel e Apocalipse, né, o que caracteriza a sua qualidade como conteúdo de revelação apocalíptica inerrante. Os objetivos, na página 148, o profeta tem 2 objetivos em mente: enfatizar a conclusão do templo e despertar a nação a respeito da vinda do Messias. Essa, né, a vinda do Messias, é dividida em 2 partes, né? A primeira em humilhação e a segunda em exaltação. Os capítulos 1 a 11 tratam da preparação para a vinda do Messias com a rejeição de Israel, e os capítulos 12 a 14 do livramento que o Messias dará ao povo de Israel de forma segura, maravilhosa, permanente, na guerra do Armagedon. As citações, né, o livro de Salmos, Isaías, Zacarias, são os mais messiânicos de todo o AT. Né? Várias referências são diretas ao Messias. Tá? Aqui tem um importante, né? O profeta declarou até o preço que foi vendido o Messias, né? 30 moedas de prata. O nome do profeta aparece em 2 referências no Novo Testamento, tá? Em Mateus e em Lucas. Tem uma tabela aí das citações de Zacarias no Novo Testamento, né? 40 citações, para vocês conferirem. Tá? Os destaques do livro. Assim como Daniel, o livro de Zacarias é um conteúdo apocalíptico, né? Do AT. Os primeiros 8 capítulos são todos relacionados a visões. Esse é um livro de difícil interpretação e até os eruditos se debatem a respeito dos significados dos seus textos. Não é possível ler um texto de Zacarias e entender com a mesma facilidade que se entende uma explicação doutrinária de Paulo, por exemplo. Tá? O terceiro destaque é o grande conteúdo a respeito do Messias que virá para salvar o povo de Israel. Muito bem, vamos agora ao capítulo 9, profetas maiores e menores, o livro de Malaquias, que é o último dos profetas menores e o último profeta do Velho Testamento também. O nome Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. O livro não traz informações pessoais do escritor, né, mas somente a mensagem, como a maioria dos profetas menores que não tinham o costume de destacar a si mesmo. A consciência da chamada para o ministério profético era tão forte que não se preocupavam em informar a respeito de si mesmo. No final da página 150 tem a sinopse, e Ellison diz que o cenário político de Malaquias é o mesmo de Neemias, e o que representa o final do período do Antigo Testamento sobre as ações diretas de Deus antes do silêncio de 400 anos, que se seguiu até a primeira vinda de Cristo, no final do período interbíblico ou intertestamentário. Tá? Na página 151 você vai ver a autoria e data, né? Malaquias escreveu o seu livro em 450 a.C., a sua teologia, né, o destaque da expressão diz o Senhor é altamente relevante no livro do profeta Malaquias. Ela existe 24 vezes espalhada nos 4 capítulos, né? Essa expressão diz o Senhor. Outro importante assunto teológico é a forma como o profeta enfatiza a grandeza de Deus. E sagrado ao Senhor, pois ele, na condição de todo-poderoso e superior a todos, ele não tolera quem o despreze. Os objetivos, né, do livro de Malaquias é despertar e acusar o povo de Judá a respeito de sua frieza espiritual e negligência em servir ao Senhor, além de praticar outros pecados mais pesados que esses. Os destaques, né? Malaquias destaca com muita ênfase o método de perguntas e respostas. Ele faz 28 perguntas apenas nos 3 primeiros capítulos do seu livro. Destaca também a corrupção dos sacerdotes de Judá, que praticavam uma teologia da forma como o deísmo inglês, que só veio surgir muitos séculos depois, né? Talvez uma preparação para isso. O deísmo, meus irmãos, era uma posição filosófica naturalista, tá? Que acreditava, né, que na criação acredita, porque esse conceito ainda existe, tá? Na criação do universo por uma inteligência superior, né, que pode ser Deus ou não, através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal, né? O deísmo é mais humanista, né? Uma posição filosófica naturalista, tá? E assim era, né, o destaque dos sacerdotes que eram
estavam nesta situação aí. Eles questionavam o amor de Deus, a sua grandeza, a sua justiça e também o caráter puro do Senhor. A questão da entrega dos dízimos também, né, um grande destaque do livro de Malaquias, porque ele aponta o erro dos judeus em negligenciar a prática da contribuição. Mostra também a necessidade de todos serem dizimistas fiéis a Deus. Esse assunto deve ser estudado juntamente com o paralelo de Joel, no capítulo 2, a respeito dos gafanhotos devoradores, né, um tipo de demônios enviados por Deus para destruir as riquezas materiais dos seus filhos como forma de instrução beneficente. Como? Né? Não, os gafanhotos eram enviados para devorar a sua plantação, mas era uma forma pedagógica de Deus mostrar que a culpa era deles mesmos, que não se arrependiam dos seus pecados. Né? Essa praga não podia ser combatida com oração e jejum, mas com arrependimento e volta à prática da contribuição, já que eles não estavam mais contribuindo aí com a casa do Senhor, e esse era um pecado terrível para Deus, né? E Deus os puniu dessa forma. Deus abençoe e vamos terminar por aqui.